audiência. Vamos falar sobre o resultado da reunião do BRICS, que foi realizada no Rio de Janeiro. O documento final da cúpula defende vários pontos, entre eles, vou destacar alguns aqui, defende uma nova ordem internacional, com mais espaço para países em desenvolvimento na governança global, que, aliás, esse é o grande mote mesmo do BRICS, né? Que é reunir os países em desenvolvimento, o sul global, né? E aumentar a participação deles na ONU, no FMI, no Banco Mundial, enfim, outras instâncias de governança global. Também houve aí, no documento, menção à área ambiental, né, cobrando os países mais ricos sobre suas responsabilidades. Também na área da tecnologia, defendendo regulação da inteligência artificial. Também falando sobre o comércio mundial, que a OMC, as regras do comércio mundial estão muito esvaziadas, né? Criticando taxas exorbitantes criadas por um único país, né? Enfim, alguns dos pontos aqui que estão no documento do BRICS. E nós estamos com o professor Rodrigo Medina, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor, boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com esses importantes debates acerca do mundo contemporâneo. Bom, antes da gente destacar alguns pontos, eu queria começar já pelo Trump, porque ele se incomodou com a reunião do BRICS. Ele já vem se incomodando com o BRICS, não é de hoje, né? Mas ele ameaçou sobretaxar em 10% os países alinhados ao BRICS. E aí eu queria entender, de fato, se essa preocupação do Trump tem fundamento, se o BRICS ameaça, de alguma forma, e em que medida, os Estados Unidos? Bom, em primeiro lugar, o presidente Donald Trump o fez de forma um tanto inusitada, porque esses rompantes, né, em formas de declarações, já têm se tornado comuns. Ele o fez por meio de uma rede social. Não é um canal diplomático convencional, nós sabemos, e provocou já manifestações de importantes atores globais. Por exemplo, o presidente chinês, né, o presidente brasileiro, repercutiu na reunião dos BRICS enfim, como bem colocou o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, o ministro Celso Amorim, é um tiro no pé, não é? Nós compreendemos, não é, que em termos históricos, os Estados Unidos advogam pela inserção subordinada de países periféricos no sistema mundial. Essa é uma moldura de análise muito característica do imperialismo nas relações internacionais. Sustenta a inserção subordinada desses atores em relações bilaterais com os Estados Unidos, algo que era muito defendido pelo governo passado, reafirmando uma condição de subalternidade desses atores. Evidentemente, essa política externa, não é, recrudescida na gestão Donald Trump, advoga contra quaisquer esforços, não é, multilaterais, sobretudo aqueles que têm como unidade ontológica de análise das relações internacionais o Sul Global, ou seja, o Sul Global como paradigma das potências emergentes, né, que em esforços conjuntos conseguem fazer frente a esses poderes estabelecidos. Em particular, estamos tratando da hegemonia norte-americana em franco declínio, na minha percepção. É isso que eu ia te perguntar, se o Sul Global, né, e com o que estão ali representados os países no BRICS, tem força para quebrar essa hegemonia dos Estados Unidos. Não tivesse, não provocaria esse tipo de resposta, ainda que um tanto deslocada, ela revela uma determinada coerência de relações internacionais, não é? Claro, falta um Donald Trump e uma clareza muito mais profunda acerca dos meandros da política internacional, das relações interestatais, para que percebesse, não é, que países como o Brasil são de uma importância considerável para as relações econômicas, o interesse das próprias oligarquias econômicas norte-americanas. Lembremos que o Brasil é um dos poucos países que tem déficit com os Estados Unidos, não é? Ou seja,
os Estados Unidos têm superávit em relação Exportam ao mais para a Brasil. gente do que a gente para eles, né? Exato, exato. Agora eu fico pensando, se a gente só, com o fortalecimento do BRICS, do Sul Global, se a gente só transferiria a hegemonia dos Estados Unidos para a China, ou se de fato haveria um protagonismo maior desse conjunto de países. Veja, trata-se de como pensar o próprio comércio global, não é? A questão tarifária, que é prioritária para os Estados Unidos, já ficou bem claro, né? Desde o 4 de julho, apesar de todo aquele projeto orçamentário escamotear o inevitável default que atingiria a economia norte-americana em agosto, não fosse o projeto prever um aumento do teto para os gastos públicos, né? Para o endividamento público, melhor dizendo, né? A questão tarifária prioritária para os Estados Unidos, nessa guerra deflagrada contra diversas economias, ela diz respeito a uma mudança no próprio sistema de comércio global, não é? Uma ameaça de reduzir ainda mais o comércio, com a preferência, então, como eu disse, de relações bilaterais com os Estados Unidos e esforços de mitigar cooperações multilaterais. Seria um novo jeito de impor a prevalência norte-americana num período de hegemonia em crise. Agora, retomando um conceito que para as relações internacionais, para a política internacional, é válido de hegemonia, a matriz é gramsciana, não é? A hegemonia não é equivalente à dominação, não é? Ela pressupõe o poder dominador, que é manifesto pelas estruturas da economia e da política, incluso as armas, de grandeza econômica, de fortaleza militar que nós estamos tratando, mas ampliado pela capacidade de liderança intelectual moral, não é, que se labuta construir por meio das relações culturais, não é? Os Estados Unidos já perderam, portanto, a liderança enquanto seguem tentando engendrar a dominação, e o que se desenha aí, em termos de multilateralismo, não é um novo poder hegemônico, não é, mas o compartilhamento, não é, de elementos importantes do comércio internacional, das relações econômico-comerciais e políticas em termos cooperativos, não é, numa condição contra-hegemônica, eu diria. Então não seria uma hegemonia da China? Não propriamente. Não. Então, essas estruturas não seriam servis a um projeto propriamente autoconsciente das suas aspirações hegemônicas a partir da China. Não que ele não exista, não estou dizendo, mas também é uma espécie de moinho de vento, não é, que vem sendo desenhado, não é, como ameaça no porvir por aqueles que desejam manter o atual estado de coisas, não é, de uma hegemonia bastante capenga, sobretudo depois de 2008, com a crise dos subprimes, não é? Na verdade, esse ciclo de acumulação já desenha uma curva de declive desde os anos 70, né, quando uma nova crise de superprodução afetou o sistema mundo capitalista, fazendo-nos lembrar das tétricas paisagens de 1929. Pois é. Bom, então temos aí uma hegemonia dos Estados Unidos em decadência e o mundo sul global, os países em desenvolvimento, grupo ao qual pertencemos, nós brasileiros, tentando por meio do BRICS, se articular para, inclusive, ter controle sobre essas instituições de governança, né? Porque senão não vai. Tem que a ONU, a OMC, né? É uma briga que é geopolítica, que é muito difícil. Sim. Quando o Trump ameaça sobretaxar os países que fazem parte do BRICS e que estão aliados ao BRICS, numa tentativa de intimidação, será que ele de fato vai intimidar? É uma arma eficiente essa que o Trump está usando contra essa movimentação do BRICS? Não é. Tanto é que o Trump vem tornando-se uma figura cada vez mais anedótica, entre aspas, não é? Na própria arena política interna norte-americana, porque os seus críticos percebem que ele é bom nas bravatas, não é? Em verbalizar desafios e depois se ecoar deles, não é? Está se usando inclusive uma sigla no inglês, né, que
para o bom português, quer dizer, o Trump arrega, não é? Porque a prática política costuma não condizer com o discurso quando aqueles provocados manifestam-se e engendram, inclusive, ações em sua defesa, né? Agora, é preciso pensar, quando o ministro Celso Amorim fala de um tiro no pé, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos recorda, né, no encerramento dos BRICS, sediado agora no Rio de Janeiro, sob a presidência rotativa do Brasil, que esses países podem taxar de volta, não é? Ou seja, eles não estão subordinados a um poder soberano, um império, não é? Como queriam os Habsburgo, não é? No século XVII, como queriam os Bourbons logo em seguida. O sistema mundo moderno é de caracteres muito diferentes, e os BRICS vêm aí protagonizando, em que pesem as ausências problemáticas verificadas no Rio de Janeiro, em que pese um certo déficit de representatividade de grandes potências como China e Rússia, não é? Mas se trata do propósito de um novo jeito de organização, não apenas dos termos político-econômicos das relações internacionais, não é? Mas uma nova forma de ver o mundo, desde uma outra perspectiva, que é a do sul global. E na prática, pelo andar da carruagem, professor Rodrigo Medina, essa transformação vai levar quanto tempo? Esse processo de hegemonia dos Estados Unidos em decadência e a ascensão do sul global, que é o que apregoa o BRICS. Isso nós estamos falando de algo que vai levar o quê? Que nível de escala? Décadas ou menos? Rememorando aqui um importante autor nas teorias de sistema mundo, com o qual eu trabalho, que é o Fernand Braudel, esse é um processo histórico de longa duração, a longue durée, de que dizia Braudel na sua teorização. Portanto, o espaço de anos ou décadas não nos servem para avaliar essas transformações na profundidade em que elas já ocorrem. Não é? O que nós estamos discutindo aqui são elementos sintomáticos de mudanças que ocorrem nas profundezas, não é? Do sistema mundial. Mas essa mudança já é verificável, está em curso. O declínio hegemônico do poder norte-americano, né, os vazios de poder que vão se instalando, percebem-se, sobretudo, não na crise econômica, né, que se avoluma, mas, sobretudo, na crise de liderança. O argumento da produção do bem comum já não nos convence mais. Né? As guerras por procuração travadas no Oriente Médio, ou aquelas em que diretamente os Estados Unidos, à frente da OTAN, encabeçaram, como a Primeira Guerra do Golfo, ou 2003 no Iraque, o seu envolvimento na Guerra Civil da Síria, não é? Sob o pretexto de levar democracia, delivering by bombs, não é? A povos submetidos à autocracias que os Estados Unidos, com as quais os Estados Unidos colaborou por décadas, a exemplo do Egito, né? Durante 30 anos, já não nos convencem mais. A indústria cultural não é mais capaz de difundir, irradiar essas imagens de liderança intelectual moral. No entanto, o poderio chinês, nesses termos, não é? Ocupa espaços nas mentalidades, né? No plano da cultura, da música, do cinema. Isso são indícios importantes de uma virada histórica que já nos é perceptível. Agora, quando ocorrerá, eu não ouso o exercício da futurologia, né? Sim, é porque é como um iceberg, a gente só vai saber esse quando ocorrerá é a ponta, mas você disse que já na base as coisas estão acontecendo, só que não são tão perceptíveis. Né? Muito bem. Professor, muito obrigada, viu? Uma boa noite. Eu que agradeço. Eu que agradeço muitíssimo o carinho com que sempre sou chamado e acolhido aqui para tão importantes reflexões. Se eu tiver contribuído um pouquinho, já fico contente aqui, vou dormir em paz. Foi ótimo, pode dormir em paz. Tá bom. Boa noite, professor Rodrigo Medina, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp.